Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estamos aqui na luta para ministrar mais uma super aula para vocês. E esta aula nós vamos trabalhar o assunto processo decisório. Gente, processo decisório, quando este assunto estiver lá no seu edital, lá no conteúdo programático, você deve ficar muito feliz, cara. Por quê? Porque é um assunto muito fácil. E, modéstia à parte, essa aula que o professor preparou é uma aula muito competitiva. Essa aula é uma aula que eu tenho absoluta certeza que vai deixar vocês aí muito competitivo para a prova. Você sabe por quê? Olha só. Professor, tudo bem, eu gosto de estudar lá naquela orientação do senhor, que é estudar diretamente na fonte. Exatamente. O professor fez uma pesquisa muito grande sobre questões de provas. Encontrei centenas de questões de prova sobre processo decisório. E, claro, analisando as questões de prova, o professor foi analisar de onde o examinador retira as questões de prova, ou seja, qual que é o fundamento teórico, qual que é o fundamento bibliográfico que o examinador se utiliza para fazer as questões do processo decisório. Eu cheguei a 3 conclusões. Primeira coisa, né? A primeira fonte bibliográfica é o professor Antônio Maximiano, tá? Ou seja, em torno aí de 70% a 80% de todas as questões de prova sobre processo decisório estão na obra do professor Antônio Maximiano. Em torno de 25% das questões de prova está na obra do nosso grande mestre, professor Hidalberto Chiavenato, né? Já fazendo uma análise entre a obra do professor Maximiano e do professor Hidalberto, que são os dois grandes ícones da administração para concurso, né? A obra do professor Maximiano, neste ponto do processo decisório, na minha opinião, ela é mais completa, ela é mais detalhada, e penso eu que por esse motivo o examinador tem optado em elaborar as questões de prova com base no professor Antônio Maximiano. Então, nós temos Antônio Maximiano, em torno de 70%, professor Hidalberto Chiavenato, em torno de 25%, e 5% algumas referências soltas aí, que principalmente estado de natureza, que tem algumas questões sobre esse assunto. Bacana? Então vamos lá, direto ao assunto aí. Essa aula super competitiva para a galera, que eu tenho certeza que a galera vai gostar muito aí, porque vai acertar as questões de prova, né? Gente, isso aqui é um tipo de assunto que você tem que entender o seguinte, cara, papo reto, eu não posso perder essa questão de prova, e não pode perder mesmo, né? Vamos lá. Então, processo decisório. Nesta aula, eu faço uma recomendação muito importante, que vocês devem estar com material de apoio na sua mão. Tá? Você deve estar com material de apoio na sua mão, porque é o seguinte, cara, olha só, é porque o professor, durante a aula, eu vou falar, isso aqui é do Hidalberto Chiavenato, isso aqui é a obra do professor Maximiano, e você vai ter que ter esse jogo de estudo para identificar as bibliografias, ok? Vem comigo aqui. Primeiramente, isso aqui é um conceito, tá? Um conceito de processo decisório. Esse aqui é um conceito sobre processo decisório lá na obra do professor Maximiano, tá certo? Maximiano. E lembre-se o seguinte, o examinador adora de paixão, tá, utilizar esse texto básico aqui para elaborar as questões. Então, você tem que estar o quê? Você já tem que estar familiarizado com esse texto, você tem que conhecer mais ou menos como que lá o professor Maximiano escreve as palavras que ele costuma utilizar, porque isso, pasmem, pode estar lá na sua prova. Vem comigo aqui, né? Então, vamos lá. Processo decisório. Vou fazer a leitura e vou fazer algumas considerações importantes. Primeira coisa, decisões são escolhas que as pessoas fazem parte para enfrentar problemas e aproveitar oportunidades. Tomar decisões para enfrentar problemas e aproveitar oportunidades é um ingrediente importante do trabalho de administrar. Muito do que os gerentes fazem é resolver problemas e enfrentar outros tipos de situações que exigem escolhas. Ok, tranquilo. Tá? Duas coisas importantes. Primeira coisa, gente, tanto o professor Maximiano tanto o professor Hidalberto Chiavenato são unânimes. Decisões, ato de decidir, nada mais é do que escolhas. Tá aí. Então, decidir é fazer escolhas. Professor, fazer escolhas, o que é isso? Você tem que tomar uma decisão, você tem aí um rol de alternativas. Dentro desse rol de alternativas,
você deve aí escolher uma delas para fazer parte de sua decisão. Então, a primeira coisa é isso. Então, decisão é fazer escolhas, tá certo? Muito importante. Essa informação você deve levar consigo. Essa informação deve fazer parte do seu juízo de valor, ok? Pronto. Segunda coisa muito importante, isso aí já é uma característica única do professor Antônio Maximiano. Tudo bem, professor, eu já sei que decidir é fazer escolhas. Só segundo o professor Maximiano, e só serve para o professor Maximiano, é o seguinte, ó, fazer escolhas entre, olha só, ó, para dois tipos de escolha, ó, enfrentar problemas e aproveitar oportunidades, tá? Então nós temos dois roles, possíveis escolhas aí, ó, oportunidades e problemas. Bacana? Isso é muito importante. Por quê? Porque isso aqui é único, só está na obra do professor Maximiano. Tá? Então você vai lá, colocou no texto, no comando da questão. Opa! O examinador falou o seguinte: falou em resolver problemas, enfrentar problemas, ok. E aproveitar oportunidades. Este ato de aproveitar oportunidades, você já vai sinalizar que é uma obra. Você já sabe o quê? Já sabe que o examinador vai optar pela referência bibliográfica do professor Antônio Maximiano, ok? Tá, vamos continuar, né? Então é o seguinte, dois grandes blocos, enfrentar um problema. Professor, como é que pode ser esse problema? Pode ser de diversas maneiras, né? Vem comigo aqui, ó. Pode ter uma frustração dentro da equipe, uma irritação com as pessoas, né? Uma percepção de diferença entre a situação ideal e a situação real, ou seja, um problema, uma situação não desejável, uma perspectiva de prejuízo, você está tendo uma perspectiva de prejuízo, tudo isso aqui é o que? Um problema. Do problema você vai ter que ter todo um processo de análise devidamente constituído para você decidir. O que é decidir? É você escolher fazer, entre as alternativas, você optar por uma delas. Bacana. Temos o problema e nós temos o quê? As oportunidades têm que ser aproveitadas, né? Interesse, desafio, perspectiva de recompensa são alguns dos motivos, alguns exemplos de oportunidades. Bacana? Então você já sabe, nessa aula, que decidir é o quê? Enfrentar um problema ou aproveitar uma oportunidade. Professor, isso aqui não cai em concurso, professor. Não cai? Olha só. Olha o que foi cobrado no concurso do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, CESP 2013, para o cargo de técnico. Olha aí, né? Em uma organização, o processo decisório visa a resolução de problemas. Bacana. Resolução, enfrentamento, solução de problemas, tudo é a mesma coisa, está certo, vírgula. Mas não ao aproveitamento de oportunidades. E aí, professor, segundo o nosso grande professor Maximiano, está errada essa questão, porque é o seguinte, nós já sabemos que temos dois blocos, né, de decidir. O primeiro bloco é relacionado aos problemas, e o segundo é relacionado a oportunidades. Então, o que está aqui errado é aqui, ó, mas não, né, tá? E ao aproveitamento de oportunidades, nós estaríamos transformando essa questão em correta. Bacana? Então, está aí para vocês. Isso já caiu, cai bastante, se repete, pode cair novamente. Fechou? Pronto. Então, é o seguinte, agora vamos para o outro ponto da nossa aula, outro ponto que é possível de ser cobrado sobre o processo decisório. Tá? Fases do processo decisório. Professor, vamos lá. Processo. Qual que é a palavra do processo? Cara, processo é o seguinte, ó. Processo, né, é um fluxo normal, tá certo? Um fluxo normal de tomada de decisões, né? Um fluxo normal de construção de informações até chegar à decisão. Isso vem a ser um processo. E, claro, decisão é um processo, o quê? É escolha, você fazer a melhor escolha dentro das possíveis. Bacana, fechou. Então é o seguinte, processo decisório, você vai ter o quê? Um processo estruturado para a tomada de decisão. Aí vem uma informação que é para poucos, tá certo? No começo da aula eu disse para vocês, meus amigos, nós temos duas referências básicas para compor essa aula. Uma é do professor Antônio Maximiano e a outra é do professor Edalberto Chiavenato. Ok. Olha só a situação.
As bancas estão cobrando cada vez mais dos candidatos. E somente os candidatos que conseguem perceber esse nível de detalhe que conseguem aí, sobressair sobre os demais. Atenção. Professor Antônio Maximiano, 4 fases. Fases do processo decisório. Antônio Maximiano, quanto? Isso, 4. Professor Idalberto Kevenato, quantas fases? 7. De novo, você vai ter que saber, discernir na hora da prova se ele está utilizando ou o professor Antônio Maximiano ou o professor Idalberto Kevenato. Bacana? Então, Antônio Maximiano, 4. Idalberto, 7. Professor do coração. Professor, passa uma informação. Ele pode misturar? Não, não pode. Então é o seguinte, o examinador ou ele vai optar por Idalberto, ou por Antônio Maximiano, ou ele vai optar por professor Idalberto. Então, recomendo vocês que vocês devem saber as duas, tá? Os dois métodos de tomada de decisão, os 2 processos de tomada de decisão. E você vai ter que identificar no texto, mas é tranquilo, tá bom? Então é uma informação importante, ok? Então vamos lá, professor Antônio Maximiano primeiro. Então, esse aqui é o texto do Maximiano, né? Um processo de decisão inicia-se pela identificação das necessidades do que é possível fazer, da informação que está disponível e da comunicação que precisa ser efetuada. Espera-se que estes elementos ordenados numa estrutura lógica sustentem a possibilidade de uma melhor decisão. Então, o processo decisório nada mais é do que você elaborar uma estrutura lógica para você efetuar a melhor escolha. Melhor escolha porque decisão é isso, é você ter uma escolha. E, claro, dentro das situações você vai sempre tem uma que é melhor do que a outra. Você tem que maximizar aí e otimizar a sua decisão. Bacana? Fechou. Professor Antônio Maximiano, então está aqui. Antônio Maximiano, preste atenção, são 4 fases. Muito fácil. Primeira, identificação do problema e oportunidade. Professor, na prova, no comando da questão ou na resposta da questão, lá está escrito o seguinte, identificação do problema e oportunidade. Apareceu essa palavrinha aqui, oportunidade, você pode ter absoluta certeza que a referência bibliográfica é do professor Maximiano. Fechou? Identificação do problema e da oportunidade. Professor, o que nós fazemos diante disso? É identificar o problema, olha só. A situação de frustração, interesse, desafio, curiosidade, irritação, tá certo? A perspectiva de ganho, a perspectiva de prejuízo, são todas as situações que podem ocorrer aqui, a primeira fase do processo decisório. Depois que você identificou o problema, você vai fazer o quê? Um diagnóstico, diagnosticar, fazer uma análise dessa situação que pode ser um problema ou uma oportunidade. Nessa fase do diagnóstico, análise do problema ou oportunidade, tentativa de compreender a situação. Claro, depois que você tem um diagnóstico, você tem que fazer o quê? Um prognóstico. O que é o prognóstico? É a geração de alternativas, né? Geração de alternativas. Nessa situação aqui, processo de criar formas de resolver problemas ou aproveitar a oportunidade. Você elencou lá as possíveis alternativas, você vai realmente agora para o processo de decidir a decisão. Então, a decisão é a 4ª fase do processo decisório, segundo o professor Maximiano. Avaliação, julgamento, comparação e escolha de alternativas, ok? Então, olha só, galera, para fixar conteúdo. Vamos lá comigo. Primeira fase, qual que é? Identificação do problema oportunidade. Isso aqui é importante, isso cai bastante no concurso. Segunda fase, diagnóstico. Terceira fase, geração de alternativas. E 4ª fase, a decisão. 1, 2, 3, 4. Obrigatoriamente nesta ordem. Nesta ordem, ok? Feito isso, olha como esse assunto é cobrado em concurso público, né? Olha aí, banca da FCC, 2015, né? Vocês já perceberam que nós fizemos já uma questão
lá atrás da banca do CESP, que usou o professor Maximiano, tá? Agora uma banca aqui da FCC também está utilizando o professor Maximiano, mas eu digo para vocês o seguinte: professor, fala para a gente aí qual que é a banca que usa qual. Cara, não tem isso, tá? Os dois são os dois grandes ícones da administração aí, são referências para concurso. O professor Hidalberto é aquele que é mais cobrado em concurso público, né? Mas o professor Maximiano, nesse assunto, ele tem uma obra, na minha opinião, um pouco mais completa, por isso que é mais exigido nas provas, né? Então não tem essa não, porque eu já encontrei, papo reto, preste atenção aqui, ó, estou trazendo para vocês aqui, ó, FCC 2015. Então, por essa questão aqui, eu posso afirmar claramente que o examinador retirou essa questão da obra do professor Maximiano. Só que eu já encontrei questões da própria FCC que utiliza o professor Hidalberto Chiavenato aí, professor Hidalberto Chiavenato, que ele é o professor, ele utiliza o professor Hidalberto Chiavenato, na elaboração das questões de prova. Então, o CESP também, já encontrei os dois professores. Então, você tem que saber as duas, não tem jeito. Vamos lá, essa questão aqui, ó, FCC 2015, né? Mas é muito fácil, cara, não tem nada de dificuldade. Ó. O processo de tomada de decisões, seja no âmbito organizacional ou pessoal, normalmente é complexo e produz efeitos. A sequência que garante a eficácia e a racionalidade do processo decisório ou seja, quais são as fases. Qual que é o primeiro? Identificação do problema ou oportunidade. Então, você elimina a B, tá? A A e a B, ficou a C, a D e a E. Segundo, qual que é? O diagnóstico, né? Então, só identificação. Então, já temos aqui a letra E, ó, identificação do problema ou oportunidade, diagnóstico é a segunda fase, geração de alternativas é a terceira fase. Aí nós temos a quarta fase, que é a última, que é a decisão. Só que o que ele fez? Olha só, voltando aqui, cara, ó, ele colocou aqui, ó, escolha da alternativa e avaliação da decisão. Lá na fase de decisão, lá na obra do professor Antônio Maxima, está a avaliação, julgamento, comparação e escolha de alternativas. Indo de novo aqui para a questão, ó, nós temos aqui a escolha da alternativa, avaliação da decisão. Então, ou seja, o gabarito é a letra E. Bacana? Então, uma questão muito fácil para a galera aí. Fechou? Ok. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu peço licença para vocês de interromper seus estudos. Eu tenho um recado muito importante. Eu sou o professor Lac, daqui Lac Concursos, e eu quero convidar vocês a se matricular em um de nossos 3 grandes cursos para o concurso da Universidade Federal do Ceará. Nós temos aqui um curso super competitivo para o cargo de assistente em administração. Nós temos outro que é para o cargo de administrador e um curso básico que está incluso língua portuguesa e raciocínio lógico. O curso para assistente de administração custa apenas 10 parcelinhas de R$ 35,00. O administrador 10 de 40 e o básico R$ 30,00 por mês, né? Eu quero falar para vocês, 10 parcelinhas, né? Nós aqui da La Concurso, nós somos um site especialista focado em concursos para institutos federais e universidades federais. Então, quer saber mais? Quer efetuar essa matrícula? Então, clique aqui no link abaixo que você vai ser direcionado para o nosso site. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.